Fala, querido! Você tá bem? Seja muito bem-vindo a este novo vídeo da série Fé Sem Dúvidas, aqui no meu canal do YouTube. A pergunta que me mandaram hoje, ela é a seguinte: Pastor, por que existem tantas versões da Bíblia? Qual é a melhor versão para estudar? Pronto, uma ótima pergunta. Por que existem tantas versões da Bíblia? Você precisa entender o seguinte, querido. A Bíblia no original, ela foi escrita em 3 idiomas. Ela foi escrita em hebraico, em aramaico e no grego. E como nem todo mundo daquela época falava estes idiomas, eles começaram então a traduzir a Bíblia. Traduzir para o seu idioma local. A Bíblia até no ano de 1517, por ali, na Reforma Protestante, a Bíblia só existia dentro das igrejas e era lida só pelo clero, pelos padres e em latim. Este foi o estopim da Reforma Luterana em 1517, por Martinho Lutero, quando ele, logo em seguida, traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Aí a Bíblia popularizou. Aí começaram as grandes versões da Bíblia. Mas ela foi inicialmente, o original era hebraico, aramaico e grego. Com o passar do tempo, ela foi traduzida para o latim. E depois que Jesus morreu, ressuscitou, a Bíblia foi tomando o seu cânon bíblico. Ou seja, ela foi se tornando um livro, porque até lá eram compilados distintos. Bíblia significa biblion. Biblion é biblioteca. Então entende comigo. Aqui você tem uma biblioteca, um conjunto de vários livros, que hoje a gente está aqui. A gente sabe que vai de Gênesis a Apocalipse. Mas antigamente, antes mesmo de Jesus, eram livros separados. Existia o Pentateuco, existiam os livros poéticos, existiam livros proféticos, dos profetas maiores, dos profetas menores, existiam os livros históricos, isso no Antigo Testamento. E eles eram todos separados. E cada livro, ele era copiado por alguém. Então existiam os escribas, que eram aqueles que escreviam os textos bíblicos, que faziam parte das escrituras do Antigo Testamento. No Novo Testamento, depois, quando Constantino transforma o cristianismo na religião oficial de Roma, nos anos 300 depois de Cristo, mais ou menos, a Bíblia é traduzida para o latim, porque Roma falava em latim nas suas missas em si. Aí, a Bíblia se fechou. Só tinha acesso à Bíblia quem era do clero, os padres, quem fazia parte como é que eu posso dizer? Da igreja primitiva. O povo em si não tinha acesso à Bíblia. Então, eles só conheciam da Bíblia aquilo que os padres, que os sacerdotes falavam nas missas. Eles só conheciam aquilo que os padres queriam falar na missa. E isso durou do ano 300 até o ano de 1500, quando então veio Lutero com a Reforma Protestante. E ele então traduz a Bíblia do latim para o alemão. Naquela mesma safra, naquela mesma época, a Bíblia foi traduzida então do latim para o alemão por Martinho Lutero, mas houve logo em seguida a tradução da Bíblia para o inglês. Um rei chamado James, no ano de 1617, percebe que não tem a Bíblia na Inglaterra. E ele pede para ter uma tradução. E essa aqui é a tradução que hoje a gente conhece como a King James, 1617. Então existem traduções que vão sendo modificadas em algumas palavras. Mas ela não muda a essência do texto. Ela não muda o que o texto quer dizer. O que me chama a atenção
é que hoje em dia existem algumas traduções que elas são traduções literais. E o que é uma tradução literal da Bíblia? É traduzido palavra por palavra do original de uma forma literal, o que a palavra de fato quer significar. Muitas vezes, essa tradução literal, ela mantém a estrutura máxima do texto original. E no nosso contexto, na nossa sociedade hoje, às vezes fica difícil para entender. Então, a tradução literal, ela é uma tradução mais difícil para você estudar. Existe um exemplo dela, da tradução literal, é aqui. A King James é uma tradução literal, palavra por palavra. A Almeida Revista e Corrigida, ARC, também é uma tradução literal. Ela é bem mais fiel ao texto. Ela é mais fiel ao texto, ela é mais fiel ao original. Existem, então, outras que são as traduções dinâmicas, que é o quê? Ela não se importa tanto com a palavra em específico, ela se importa com o contexto. Ela se importa com o que o autor quis passar. E essa aqui, então, ela não tem uma fidelidade à palavra original, mas ela te dá um contexto muito próximo ao original. Você consegue entender? Tá claro para você? Então, a tradução literal, ela é próxima ao texto. A tradução dinâmica, ela traduz o pensamento. E aí faz a diferença. Conseguiu entender? A literal é palavra por palavra. A dinâmica tenta pegar a essência do pensamento, o motivo do que está escrito ali. E por último, existe a paráfrase bíblica. Ela não é considerada uma Bíblia. Ela é considerada uma paráfrase. Ela é contextualizada. Talvez a gente pode dizer assim. Ela troca algumas frases para que fique de fácil entendimento. Um exemplo para você é a Bíblia A Mensagem, de Eugene Peterson. Essa Bíblia, ela é considerada uma paráfrase bíblica. Ela conta a história da Bíblia, ela conta o que existe na Bíblia de uma forma muito simples, muito fácil de entender. Agora, a pergunta foi, qual é a melhor versão e por que tem tantas versões? A melhor é aquela que você vai entender. A melhor depende do nível e a profundidade e a distância que você já percorreu na sua caminhada com Cristo. Eu vou ser sincero para você, tá? A primeira Bíblia que eu li de capa a capa, do começo até o fim, seguido, foi a Bíblia A Mensagem. E aí já se vão alguns bons anos lá atrás. Eu consegui ler, eu consegui entender, eu consegui me ambientar com tudo aquilo. Depois eu fui para NVI, Nova Versão Internacional, que ela é uma tradução de pensamento por pensamento. Ela não é uma tradução palavra por palavra. Então, primeiro, a mensagem. Eu li inteira para entender o contexto, para entender toda a história da Bíblia, que a Bíblia queria me passar. Depois eu passei para a NVI, para entender o pensamento, me aprofundei um pouquinho. Depois eu passei para a NVT, Nova Versão Transformadora. Também é legal, ela é muito próxima. Depois eu voltei para a NVI, porque eu gosto da NVI. Talvez a NVI é a versão que eu mais goste. É a versão que eu uso de púlpito. A versão que eu uso para escrever minhas pregações, eu uso a NVI, que é uma versão que o pessoal entende com mais facilidade, para ser mais sincero. Esse ano, eu estou lendo a King James, a Bíblia de Estudo King James. Essa Bíblia, ela é traduzida palavra por palavra. Se você está procurando uma Bíblia de estudo, eu te indico a NVI. A NVI de estudo, você vai entender, você vai gostar, ela vai entregar um contexto, uma ideia maravilhosa. Agora a pergunta que fica para esse vídeo é: você está lendo a Bíblia de uma forma intencional? Ou você só escolhe uma versão e deixa ela pegando poeira lá na tua estante? Não adianta você ter 10 versões de Bíblia
e não lê nenhuma. Você tem lido de forma intencional, não importa qual é a versão que você está lendo. Não importa. O importante é que você leia a sua Bíblia. O meu desafio, o meu desejo para você é que você leia a Bíblia inteira. Eu fico triste muitas vezes assim, quando eu vejo pessoas que têm anos de convertido, anos de caminhada com Cristo, mas nunca leram a Bíblia de capa a capa. Tá na nossa mão. Gente, a gente não tem noção de que pessoas no mundo inteiro dariam a vida e deram a vida e morreram para que essa Bíblia pudesse estar nas nossas mãos hoje com facilidade. O que a gente tem feito com isso? A gente tem de fato aberto a Bíblia com intencionalidade para sermos transformados, para aprendermos o que está aqui dentro? Ou a gente compra uma Bíblia, a melhor que tem, a mais bonita, e bota na estante e não lê? Fica a reflexão para você. Se você já teve essa dúvida, se você também gosta de versões de Bíblia, coloca aqui embaixo nos comentários qual é a versão de Bíblia que você já leu e qual é a versão de Bíblia que você está lendo hoje. Fica uma dica aqui, ó. Você sabia que eu troco de Bíblia todo ano? Todo janeiro eu escolho uma versão nova e eu vou ler a Bíblia inteira nessa versão. Então, ano passado eu li a NAA, Nova Almeida Atualizada. E eu li ela inteira nessa versão. Esse ano eu estou na King James. Ano que vem eu ainda não sei. Mas fica a dica para você. Todo ano, escolha uma versão de Bíblia diferente. Tá bom? Coloca aqui nos comentários. Fica com Deus. E antes de você encerrar o vídeo, presta atenção. Quero fazer um convite para você. Se você não frequenta igreja nenhuma, mas você é apaixonado por Jesus, é apaixonado pela Escritura, você está querendo aprender mais de Bíblia, vem conhecer a NCJ. Aqui, nessa igreja, você vai encontrar uma família, você vai encontrar uma galera apaixonada pela Escritura, apaixonado pelo que a Bíblia nos ensina, apaixonado pelo autor da Bíblia, apaixonado pelo consumador do que vai acontecer aqui dentro, que é Jesus Cristo. Eu quero fazer um convite para você. Vem conhecer a gente. Nós temos culto todos os domingos, às 9h30 e às 19 horas. Eu quero te dar um abraço, eu quero te conhecer. Vem para cá. Mas talvez você nem é de Joinville, né? Pô, pastor, eu não sou daqui. Gostei do seu vídeo, te acompanho, mas eu não sou daqui. Então, o meu convite para você é ser igreja conosco, talvez nas mídias sociais, nas redes sociais. Você pode nos acompanhar no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube da igreja, tá? Tá lá, NCJ Church TV. Você entra lá, vai ter os nossos cultos online, vai ter as pregações, todas as pregações. Vai lá maratonar lá, vai ter tanta história, vai ter tanta pregação maravilhosa. Eu tenho certeza que vai poder transformar você também. Fica com Deus, compartilhe esse vídeo para que o YouTube entenda que este vídeo aqui é importante e mais pessoas possam ter as suas vidas transformadas. Que Deus te abençoe, fica com Deus e até mais. Tchau!